os nossos estudos no Credo Apostólico. Nós já vimos sobre o que foi o Credo, né? Como foi que ele surgiu, um histórico do Credo. Na sequência, nós vimos sobre as divisões, as três grandes divisões do Credo, né? A cláusula do Pai, a cláusula do Filho e a cláusula do Espírito e a sua atuação na vida da igreja. A partir de agora, nós vamos começar a nos aprofundar um pouco mais. Já vimos também sobre a pessoalidade do Credo, né? Eu creio. E hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essa primeira frase. Eu creio em Deus Pai. Essa é uma frase fundamental para a fé cristã. Essa fé em Deus Pai, ela é fundamental para nós que somos cristãos. No entanto, quando os irmãos lá do passado, lá no século II, III, até o século IV, quando eles estavam escrevendo estas coisas, eles lidavam com um ambiente filosófico, um ambiente teológico que precisa ser conhecido, para a gente saber por que eles sentiram necessidade de fazer isso. Nós vamos orar, pedir a Deus para abrir nossa mente, nosso coração, nos dar entendimento, e na sequência a gente inicia o nosso estudo. Obrigado, Deus, por esta manhã de clima agradável. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Por uma semana nova que se inicia. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado pelo pão diário. Obrigado principalmente pela salvação concedida a nós pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Te louvo, ó Pai querido, por saber que o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo quando nós estávamos dormindo, sem nos preocuparmos com nós mesmos, o Senhor continuamente cuidou de nós, cuida de nós e continuará cuidando de nós. Obrigado, Deus querido, te pedimos em nome de Jesus sabedoria, entendimento e, acima de tudo, submissão ao ensino da sua palavra. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Na medida que nós falarmos sobre o contexto do século II, do século I, é bastante provável que nós tenhamos que fazer uma correlação com o que nós estamos vivendo hoje, com o mundo que nós vivemos hoje. Lá no primeiro século, da igreja cristã, o ambiente cultural e religioso existente era o seguinte: os homens criam em muitos deuses. Se você for dar uma olhada no panteão, né, na lista de deuses gregos, de deuses romanos, dos deuses do Oriente, que as pessoas adoravam, temiam, serviam, era uma lista enorme, às vezes confusa. As pessoas também criam, né, que os seus antepassados eram deuses, haviam sido divinizados. Isso fazia com que houvesse o culto doméstico, que é diferente do nosso culto doméstico hoje que cultuamos ao Senhor, mas havia um culto doméstico que era o culto ao seu lar. E a palavra lar significava literalmente um lugarzinho, um nicho, uma espécie de altar que havia dentro de casa. Então, cultuava-se a muitos deuses, cultuava-se a homens que haviam sido considerados divinos, e havia também o culto a homens que se consideravam divinos. Caso do imperador, no mundo romano, no Egito, Faraó se considerava divino, e em várias culturas da época antiga, havia homens que, por exercerem o governo, reis, eles se consideravam descendentes dos deuses, e todos eles demonstrando uma certa rejeição, uma crítica, às vezes mordaz, uma crítica muito forte, às vezes, contra as religiões tradicionais. Eles ironizavam a crença nos deuses, muitos questionavam a existência dos deuses, e também eles se opunham à maneira como a religião expressava o comportamento das divindades e a sua relação com a sociedade humana. Como é que os deuses exerciam o controle sobre a vida dos homens? Este é o contexto. Muitos deuses, mas ao mesmo tempo muito questionamento filosófico sobre os deuses. E aí nós temos o surgimento do cristianismo neste período. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma dessas principais correntes filosóficas. O ceticismo tem sua origem num homem chamado Pirro, lá no século III a.C.
Esse movimento ele vai crescer bastante no primeiro século antes de Cristo e é um dos opositores filosóficos da fé cristã no primeiro século depois de Cristo. Qual era a ideia do ceticismo? Ele dizia o seguinte: nós não podemos, o ser humano é incapaz de obter um conhecimento certo, né, definitivo, completo, verdadeiro. Especialmente daquilo que ele não consegue ver. Se a gente não consegue, segundo essa ideia, se o homem não consegue ter um conhecimento certo das coisas que vê, como ele vai ter um conhecimento certo das divindades a quem ele não vê? Então, era essa a principal premissa, a principal questão do ceticismo. No século II, ele ainda existe, ele ainda é influente, e alguns dos seus pensadores, um exemplo é um filósofo chamado Sexto Empírico, né, empírico porque ele fazia experiências, ele não se opunha à religião. Ele não é um cético catedrático. Ele não se opõe à religião. Mas ele dizia que as histórias sobre os deuses, que eles chamavam de mitos, que os mitos eram apenas formas poéticas de lidar com o que o homem não conhecia. Por exemplo, como explicar que no inverno, na Europa especialmente, no inverno, tudo morra e no verão tudo ressurja? Na primavera as flores brotam, etc. Como explicar isso? Então, os mitos diziam que no inverno uma certa divindade ia morar no submundo, então ela não fazia com que as plantas brotassem. Mas na primavera ela era libertada. E ela era a divindade que fazia com que as coisas florassem, florescessem, crescessem, etc. Então, para eles, né, ele dizia que os mitos eram apenas uma forma poética para lidar com aquilo que os homens da época não conseguiam explicar. Sexto Empírico dizia que os deuses são invenções da mente humana para justificar eventos inexplicáveis. Muito conhecido da época, Cícero, ele ironiza a religião e ele parte do seguinte princípio: existem muitas contradições entre as crenças. E ele questionava o seguinte: os deuses são perfeitos? Se alguém respondesse não, ele dizia então não devem ser adorados, são imperfeitos. Os deuses são perfeitos? Se alguém respondesse sim, são perfeitos, aí ele perguntava: então como é que alguém perfeito pode se importar ou ser afetado pelas ações e pelas oferendas dos homens? Se é perfeito, nada pode mudá-los. Um outro pensador da época, o último dos céticos, Luciano de Samosata, ele dizia assim: os deuses não passam de reflexos das falhas e dos desejos humanos. As narrativas sobre as divindades, segundo Luciano, são ridículas e absurdas. Então, esse aqui é o resumo do ceticismo. Encontramos isso na nossa cultura hoje? Pessoas que dizem assim: essa história isso aí é só uma história, é uma invenção, é um mito. Encontramos isso hoje. Então, as ideias que existiam lá no século I, na época do surgimento do cristianismo, elas ainda estão presentes e nós ainda temos que lidar com ela. Antes, durante e depois. Eu citei aqui pensadores do século III a.C., Pirro, pensador do segundo século depois de Cristo, Sexto Empírico, e um pensador mais ou menos contemporâneo, embora do final do século, que é Cícero. Então, esse pensamento ele surge 3 séculos antes, então são 500 anos, surge 3 séculos antes, e ele vai se manter forte e relevante até o século II, depois de Cristo. Sim, lá em Atenas. Em Atenas, sim. Então, os céticos eram esses que diziam assim: não acredita nesse negócio, é um mito. Resumindo. Segunda forma de pensar eram os epicureus, ou o epicurismo. Surge do pensamento de um homem chamado Epicuro, 4 séculos antes de Jesus. Ele não negava que os deuses existissem. Era um pagão que acreditava na existência dos deuses. Mas ele dizia o seguinte: os deuses não se envolvem nos assuntos humanos. Os deuses são seres perfeitos.
E os deuses habitam em espaços entre os mundos conhecidos, e eles não têm qualquer interesse ou interferência na vida humana. É mais ou menos como a ideia do deísmo presente hoje. Admite-se a existência de um Deus, mas que não quer saber do que os homens fazem, não se incomoda, não cuida, também não pune. Eles têm o mundo deles, vivem no mundo deles isolado do nosso. Um pouquinho antes do nascimento de Jesus, rejeita a ideia de Epicuro de intermundos, senão isso aí não faz sentido. Ironiza as práticas religiosas tradicionais, e isso era muito sério naquela época, porque ele ironiza os cultos, e os cultos eram formas de civismo na época. Ele ironiza os cultos tradicionais, ele ironiza as oferendas, ele ironiza os sacrifícios que os homens ofereciam a Deus, dizendo que tudo isso era fruto da ignorância e do medo. A cidade é atingida por uma tempestade, destrói alguma coisa. Foi o Deus X que fez alguma coisa. Então os homens ignorantes iam oferecer sacrifícios a uma certa divindade para que não houvesse mais aquele tipo de tempestade. Essa é a ideia de Lucrécio. E ele diz o seguinte, talvez um pensador do século XIX, início do século XX, tenha dito algo mais ou menos parecido, provavelmente vocês vão lembrar. A religião tem causado os maiores males para a humanidade. Em vez de libertá-la, acorrenta-a em mitos e superstições. Alguém falou algo parecido no século XIX para o século XX? Quem foi? O que ele disse? A religião é o ópio do povo. A gente lida com os mesmos problemas, as mesmas ideias. Então, o epicurismo, ele dizia o seguinte, já que não existem deuses a serem temidos, carpe diem, viva a sua vida da melhor maneira, experimente tudo, não haverá punição. Parece com alguma coisa da nossa época? Curta a vida, né? Viva e deixe viver. Você não vai prestar contas a ninguém. Em contraste com o epicurismo, temos o estoicismo. O estoicismo tratava a religião de maneira irônica. Um dos seus principais pensadores foi Sêneca. Ele não negava a existência de divindades, mas, para ele, a religião tinha que ser uma coisa racional. Era religião racionalizada. Eles diziam o seguinte, olha, os homens creem em muitos deuses, mas, na verdade, esses muitos deuses são só uma representação do logos, do princípio ativo, criador, da ordem racional, da ordem divina, que sustenta, que permeia todo o universo. Perguntado sobre o que é o culto verdadeiro, ele dizia o seguinte, viver de acordo com a natureza e com a razão, numa espiritualidade racional e filosófica. Para eles, essa ideia de deuses em forma de homens, em forma de animais, como era muito comum na mitologia pagã, era só uma distorção por causa do não entendimento do que era o Logos. Os caprichos dos deuses, tempestades, pestes e etc., ou aquelas histórias lá de deuses apaixonados por mulheres que transformavam em boi para poder... Aquelas coisas malucas que havia na mitologia grega, tudo isso era simplesmente resultado de que os homens não entendiam realmente o que era o princípio universal. Então, ele dizia que quando as pessoas tinham medo dos deuses, por exemplo, era apenas um desconhecimento, medo do desconhecido. Quando as pessoas ofereciam um sacrifício, uma ação qualquer, estavam simplesmente admitindo a sua incapacidade de receber os seus problemas e deixando na mão do acaso a sua solução. Ele dizia o seguinte, os deuses não são movidos por sacrifícios, nem por oferendas, nem por súplicas. São expressões da ordem do universo e não entidades, não são seres propriamente dito, né? E não entidades que se preocupam com os nossos desejos terrenos. Por outro lado, a vida dos estoicos costumava ser uma vida mais regrada, porque eles queriam obter conhecimento, porque eles se dedicavam à tentativa de entender a ordem universal. Então os excessos prejudicavam este entendimento. A quarta corrente, e vai ser a última que havia nessa época, era o cinismo. Uma corrente que foi iniciada também no século IV a.C., no século IV, século III, entre os gregos, foi bastante profícuo, né, bastante prolífero. Um cara chamado, um filósofo chamado Diógenes, ele usava de ironia contra a religião. Ele acreditava que os deuses eram criações humanas,
O homem criou a ideia de divindades para que alguns controlassem a sociedade. Já viu isso em algum lugar, Tiago? A religião usada como instrumento de dominação. Lamentavelmente, isso é mais comum do que nós gostaríamos de admitir e existe inclusive no nosso tempo. Então, usavam a religião como instrumento para deixar a sociedade com medo, manter a sociedade obediente e as pessoas ficarem longe da verdadeira liberdade. Diógenes é aquele indivíduo que é retratado, a gente estuda em história, aquele que andava nu com uma lanterna pela cidade e dizendo que procurava um homem. Não que ele não encontrasse homens pela cidade, mas a ideia é de que ele procurava um homem na sua inteireza, um homem realmente íntegro, um homem realmente honesto. E ele dizia, ele rodava a cidade inteira com a lanterna na mão e dizia que não achava ninguém honesto. Os seus seguidores adotaram uma vida ascética, né, de mínimo de coisas possível, e também se recusavam a obedecer às normas da sociedade. No meio de toda essa confusão, dessas correntes teológicas, surge o cristianismo. Vou dar uma pequena pausa, se alguém quiser fazer alguma observação ou pergunta. Por enquanto, queridos, eu estou contextualizando. Nessa confusão de pensamento, ceticismo, estoicismo, cinismo, epicurismo, nessa confusão, paganismo, muitos deuses, deuses de todos os tipos, é no meio de todo esse caldeirão que vai surgir o cristianismo. E os irmãos vão começar a definir a sua fé. Alguma pergunta? Alguma observação? Então, seguimos. No meio de toda essa confusão, e os homens diziam que alguns diziam que os estoicos eram sábios, outros diziam que os epicureus eram sábios, que os cínicos eram sábios, que os céticos eram sábios. No meio de toda essa oferenda de sabedorias humanas, por absurdo e irônico que possa parecer, Deus usou tudo isso para mostrar a superioridade do cristianismo. No meio de toda essa multidão de deuses, né, havia politeísmo, crença em muitos deuses, havia uma multifilosofia. O Senhor faz surgir o cristianismo como uma resposta para tudo isso. Vamos abrir a Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, até o verso 21. Aliás, capítulo 1, verso 18 a 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo está perguntando aqui o seguinte, quem é que tem a resposta? É o paganismo? É o estoicismo? É o epicurismo? É o ceticismo? É o cinismo? Quem tem a resposta? Vocês estão oferecendo um monte de respostas. Imagine Paulo pregando aos Coríntios, falando isso. Vocês estão buscando a resposta num monte de caminhos diferentes e não têm achado. E o mundo estava desiludido. Vocês estão procurando a resposta em uma multidão de deuses e vocês não estão satisfeitos. O mundo estava desiludido com a religião do seu tempo. Deus pegou tudo isso e colocou tudo junto num tempo só, num momento só, e deu a fé cristã como resposta. Para não precisar responder ao estoicismo, ao ceticismo, ao paganismo, cada um no seu tempo, ele juntou tudo e deu a resposta de uma vez só. Cheque, mate. É isso aqui. Esta é a resposta. E então, o cristianismo aparece. O filósofo estava desiludido com o cinismo. A fé cristã respondia. O filósofo estava desiludido com o estoicismo. A fé cristã respondia. O pagão estava desiludido porque não sabia se deveria adorar a Júpiter, ou a Zeus, ou a Mitra, ou a Baco. Ele não sabia a quem deveria servir. E às vezes eles tinham dúvida se uma determinada oferenda tinha que ser dada à divindade X ou à divindade Y, porque elas se misturavam. Aí a religião cristã dizia, há um só Deus vivo e verdadeiro. Era a resposta que o mundo precisava. Então o cristianismo surge nessa época e com o tempo, com o esforço de cristãos que iam por toda parte proclamando a sua fé, ela enfrenta
com muitas mortes, é verdade, em meio a muitas dores, enfrenta e vence a religião do império, que mais tarde, ainda não era chamada nessa época de paganismo, a chamar a religião desses deuses todos de paganismo posterior, vai ser alguns anos depois. Vence o misticismo, vence a incredulidade do agnosticismo, vence as diversas formas de filosofia. O cristianismo, com a sua afirmação do Deus único, vence todas essas negações do Deus da Bíblia. Então, é neste mundo que o cristianismo surge. Duvidavam de tudo. Não tinham certeza nenhuma. Um mundo que, por um lado, duvidava de tudo e precisava de fé. Ou um mundo que acreditava em qualquer coisa, mas não tinha fé verdadeira. Então o cristianismo vem e oferece a resposta que as pessoas precisavam, mas que não conseguiam alcançar com suas vãs filosofias. É por isso que no meio de uma religiosidade com uma multidão de deuses, em Efésios 2, capítulo 2, verso 12, Paulo diz que eles eram sem Deus no mundo. Eles poderiam dizer, nós temos templos, nós temos Apolo, nós temos Júpiter, Zeus, Diana e etc. E Paulo diz, não, vocês não têm Deus no mundo, vocês não têm o Deus verdadeiro. Vocês estão enganados. Em Atos 17, 22, que foi a menção feita pelo presbítero Carlos, Paulo chega num lugar que tinha centenas de estátuas, uma praça cheia de deuses. E Paulo diz assim, tudo falso. É tudo fake news aqui, usar a palavra da moda, né? Tudo isso aqui é inútil. Eu quero apresentar para vocês o Deus verdadeiro. Vocês não conhecem, eu vou apresentar agora. Então, é nesse contexto, paganismo, pensamentos divergentes, a fé cristã vem assim, nós queremos ensinar a verdade. E talvez isso explique a ênfase da fé cristã, né, em definir a verdade. Algumas vezes nós vemos no nosso contexto cristão, século XX, século XXI, as pessoas dizem assim, nós não precisamos de doutrina. Ora, como que nós não precisamos de doutrina? Como nós vamos defender, anunciar a nossa fé se nós não soubermos aquilo em que nós cremos? Se nós não soubermos dizer, olha, nós cremos em Deus, mas não é qualquer Deus. Nós cremos em Deus Pai. Então, resumindo, problemas enfrentados pelo cristianismo. Paganismo. Culto aos deuses tradicionais dos gregos, romanos e de outras nacionalidades, com rituais públicos e privados. E isso incluía o culto ao imperador. Isso foi um problema, porque quando o cristão resolveu não cultuar ao imperador, a pessoa se convertia e abandonava o culto ao imperador, era considerado um traidor do seu país. O misticismo, havia muitas religiões secretas que prometiam conhecimento espiritual e que prometiam um tipo de vida após a morte para os iniciados. Geralmente um tipo de vida ou era extremamente licenciosa, como é no islamismo, o indivíduo tem centenas, dezenas de virgens e etc. Estilo de vida após a morte. Contemplação, aquela ideia, resumindo assim, só para ilustrar, aquela ideia do indivíduo sentado numa nuvenzinha tocando harpinha. Ou oferecia de um jeito ou oferecia de outro. Isso quando não oferecia a ideia do aniquilamento. Você vai progredir, vai chegar uma hora que você não vai sentir mais nada, vai se juntar com o todo e você vai deixar de existir. Havia também o problema do agnosticismo, que era a negativa dos filósofos de que alguém poderia conhecer alguma coisa, especialmente as coisas divinas, por causa da limitação da mente humana, e nós sabemos que a nossa mente é limitada mesmo. E dentro do cristianismo havia um problema chamado gnosticismo, que dizia, você precisa, mais do que fazer, você precisa saber. Então você precisa conhecer com profundidade as doutrinas secretas, as doutrinas mais profundas, e isso levava muitos a abandonar a vida cristã prática. Nessa confusão, o cristianismo oferece para um mundo sem Deus de verdade, porque qualquer forma de religião que não seja a fé no verdadeiro Deus, é uma religião sem Deus, sem o verdadeiro Deus. É como você ter 200 notas de R$200 no seu bolso, mas todas elas feitas na sua impressora matricial. Quanto que você tem no bolso de dinheiro? Nada. Absolutamente nada. Então o cristianismo vem e diz, há um só Deus, vivo, verdadeiro, criador de todas as coisas. Um Deus que se revela, se mostrou originalmente nas escrituras dos judeus, mas não plenamente. Plenamente ele só vai se mostrar na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos tem falado pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas.
Então nós temos estas correntes todas e temos o cristianismo dizendo nós somos a resposta. Mas que resposta é essa? Passa pela crença em Deus. Por isso, o credo começa dizendo, eu creio em Deus Pai. Quando pensamos em Deus Pai, nós vamos pensar em duas formas diferentes. Primeiro, na relação na Trindade e depois em relação conosco. É a mesma coisa? A relação paterna na Trindade é uma. Conosco é outra. Na Trindade é essencial. Conosco é por criação e adoção. Ok? Então a ideia de paternidade de Deus, ela era muito, mas muito comum na mitologia dos gregos e dos romanos. Só que num conceito totalmente diferente. A ideia de paternidade entre os pagãos era de criação, era de dar origem. Os filhos das divindades, né, eles havia um tempo em que eles não existiam. Tanto é que o primeiro Deus na mitologia grega, quem é? Antes dele. Cronos, que é o tempo da origem de todas as coisas. Mas o nosso Deus é o Deus eterno. Jesus é o Filho eterno de Deus. O Espírito é o Espírito eterno. Então eles são existentes antes da ideia de tempo, até da própria ideia de tempo. Então, na visão bíblica, Deus é o Pai de Jesus Cristo. O Pai da segunda pessoa da Trindade, que vai se manifestar para nós como Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho co-eterno de Deus e o unigênito de Deus, igual em essência e igual em divindade. Distinto, porém, em personalidade e funções. Se Deus, a Bíblia diz que Deus é o Pai eterno, significa que ele sempre tem que ter tido um filho. Correto? Houve um tempo em que o presbítero Carlos não era pai. Correto? Quando foi que o Carlos passou a ser pai? Quando nasceu o Isaac. Tranquilo? Mas Deus é Pai eterno. Como é que alguém pode ser pai eterno? Você só pode ser pai se tiver um filho. E Jesus também é chamado de Filho eterno de Deus. Então a relação de Deus, Pai, Trindade, é de algo eternamente existente. Pastor, a minha cabeça não consegue entender muito bem essas coisas. Nós estamos tratando de questões de fé. A Bíblia ensina dessa maneira, e ensina de uma maneira extremamente clara a doutrina da paternidade de Deus e da filiação eterna de Deus. Se nós rejeitarmos isso, nós vamos rejeitar todo o arcabouço da fé cristã. Deus forte. Sim. Ele é eterno, sempre existiu. E Jesus revela essa relação dele com o Pai, de uma maneira extremamente íntima. Em João 10:30, fala assim, eu e o Pai somos um. Aí tem alguns filósofos teológicos que metem um parênteses depois do eu e o Pai somos um e explicam, em propósito. Mas Jesus não está falando de propósito ali. Está falando, quem vê o Pai, vê a mim. Está falando de essência. Falando de conhecer mesmo. Está falando de Deus. Quando ele vai falar de propósito, ele fala claramente, olha, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Quando ele fala de vontade, ele fala, eu não vim de moto próprio, mas o Pai que me enviou. Aí ele está falando de vontade. Mas quando ele fala de pessoa, ele diz, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Nós temos textos que falam de unidade de propósito entre o Pai e o Filho. Mas esse texto de João 10:30 fala de unidade essencial. Eles são eternos. E Jesus também é mostrado como o verdadeiro Deus em João 5:18. E quando Jesus fala que ele é filho de Deus, os judeus tentam matar Jesus. Ali, os judeus decidem que tem que pôr fim à vida de Jesus. Consideram Jesus um herege perigoso. Já saiu um preguiçoso aqui fora do lugar. Um herege perigoso. Por quê?
Porque para os judeus, Deus era pai de Israel como um criador de uma nação. Não havia na cabeça deles a possibilidade de uma relação ontológica, existencial, de paternidade de Deus com quem quer que seja. Então, quando Jesus diz, o meu pai trabalha, eu sou filho, aí eles dizem, não, esse indivíduo aqui é um herege, tem que ser silenciado, porque isso violaria a ideia da unicidade de Deus. Quando Jesus fala que ele é uno com o pai, aí os judeus dizem, ué, mas aí vamos ver dois deuses agora? Não vai ser mais um Deus só? Aí eles resolvem que Jesus tem que morrer. Então, quando o cristianismo começa a pregar, não pregou no vácuo, não. Não foi aquela coisa de, que legal, chegou a doutrina cristã, isso é a resposta. Não. Os filósofos pagãos se voltaram contra o cristianismo. E muitas das obras que nós temos que falam sobre a fé cristã dos séculos I e II são respostas cristãs contra Celso, contra Práxias, Diálogo com Trifão, né? São respostas cristãs aos questionamentos e aos ataques dos pagãos. Os platônicos, seguidores lá de Platão, né, os estoicos, ridicularizavam a ideia da paternidade de Deus, dizendo o seguinte, um ser divino não pode ter nenhuma relação tão próxima com a humanidade. O Logos eterno, por ser etéreo, por ser um princípio, não pode encarnar-se. Aí o que João faz? Escreve falando que o verbo se encarnou. E usando um termo platônico, um termo filosófico grego, para dizer, olha, a razão de existência da criação é Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. E ele usa uma palavra filosófica corrente entre os gregos. Os platônicos diziam, não acreditamos na encarnação. João vem e diz, Ele se fez carne. E ninguém pode dizer que Ele se fez carne se não for pelo Espírito de Deus. Então, para eles, para os filósofos, essa ideia de que o divino assume natureza humana, forma humana, isso era algo, assim, completamente insano, era algo completamente insensato. E aí Paulo, fazendo eco às palavras de João, escrevendo a Timóteo, né? Paulo diz o que sobre Jesus? Ele foi reconhecido em figura humana, foi visto em forma humana, ele assumiu essência humana. Ele usa 3 palavras para dizer o que pode ser visto, o que pode ser tocado, mas o que é na realidade interior, lá escrevendo a Timóteo. Então, nesse contexto, o cristianismo diz, nós temos um Deus, nós cremos num Deus que efetivamente tem um filho. E este filho se fez carne. Por isso nós podemos chamá-lo de Deus Pai. Fora da igreja, os filósofos bateram. Na igreja, como é que foi na igreja? Igreja é um ambiente em que as pessoas entram e quando entram trazem todas as suas idiosincrasias, né? Toda a sua formação. E às vezes age dentro da igreja como se estivesse fora, utilizando os mesmos métodos e os mesmos pensamentos. Então alguns grupos vieram para dentro da igreja, pessoas vieram para dentro da igreja e formaram grupos de pensamentos dentro da igreja. Alguns ofereciam resistência à ideia da paternidade divina. Deus, o Todo-Poderoso, não pode ter um filho à sua semelhança. Então, dentro da igreja, teve gente que dizia que não, gente, vamos entender isso aqui melhor. Na verdade, quem criou a matéria não foi o Deus Todo-Poderoso, foi um outro Deus, um inferiorzinho. Isso era muito comum entre os gnósticos. O mais perigoso deles foi um homem chamado Marcião de Sinope. Esse foi terrível, rasgou a Bíblia, jogou o Antigo Testamento fora, jogou os evangelhos fora, ficou só com um pedacinho, algumas passagens de Lucas, Atos e algumas das cartas de Paulo. Ele dizia assim, não, o mundo foi criado por um Deus inferior, né, o Deus que mandou Jesus Cristo é outro. Jesus veio só trazer revelação. Inclusive, eles diziam que Jesus não havia assumido carne, não se fez carne. Era só uma aparência. Quando as pessoas olhavam para Jesus, parecia que viam. Quando tocavam em Jesus, parecia que tocava. Quando Jesus comia, parecia que comia. Isso dentro da igreja cristã do século I e do século II. E a igreja disse, não, ele é pai verdadeiro. Séculos depois, abordando essa questão, Calvino vai dizer o seguinte,
O fato de Deus ter um filho não significa, para os gnósticos, para os filósofos do século I, II, III, para os hereges como arianos, que dá origem a testemunhas de Jeová, o mesmo tipo de pensamento, né? Para eles, Jesus era uma criação inferior. E a visão da igreja sempre foi, Jesus é filho coeterno, não é inferior. Séculos depois, Calvino foi tratar deste assunto, ele vai dizer o seguinte: o fato do filho ser o unigênito do pai, ou seja, o único gerado diretamente do pai, não significa inferioridade e nem significa que houve um tempo em que ele não existisse. Significa uma relação eterna na Trindade. Porque, do contrário, nós teríamos que dizer que houve um tempo em que a Trindade não era Trindade. Dá para conceber isso? O Deus trino, durante um tempo, não era trino, era binário. Ou, sei lá, como eles entendem que o Espírito também não é divino, né, era sozinho no universo. E a Escritura diz que não, sempre houve uma relação. Por isso que Jesus vai pedir, né, quando ele está para sobre vocês, eu quero que o Senhor me devolva a glória que eu tinha na eternidade, antes que houvesse mundo, antes que as coisas se formassem. Então Calvino dizia que compreender a doutrina da paternidade divina é essencial para compreendermos o próprio Cristo. E é essencial para que nós compreendamos a sua obra redentora. Por quê? O pecado cometido pelo homem é um pecado contra um Deus infinito e somente uma oferta de valor infinito pode suprir o mal causado pelo pecado. Se você deve algo, você deve R$1.000, quanto você deve pagar? Esqueçam os juros. Quanto você deve pagar? Se você combina comigo que você vai me pagar R$1.000, se você chegar para me entregar 1.000 folhas de abacate, algo de natureza diferente, você ia gostar, eu não. Eu não ia aceitar, eu não ia dar quitação. Né? Então, para que nós tivéssemos um redentor, era preciso que esse redentor fosse de natureza divina. E esse redentor de natureza divina é o Filho eterno de Deus. E é o fato de que este Filho eterno de Deus existe que nós podemos olhar e dizer, sim, eu creio em Deus Pai. E em relação a nós? Em relação a Jesus, está tranquilo? Tem alguma observação? A gente vai falar sobre Jesus como Filho mais na frente. Mas está tranquilo? Jesus é o Filho eterno, unigênito do Pai, sempre existente, com igual poder e glória e funções diferentes. O Pai não morre na cruz por ninguém. Às vezes a gente ouve a oração assim, ó Deus Pai, te agradeço porque o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Presbítero Leone. Sim. Então, ok, vamos lá. Primeiro, a expressão trindade, ela não está na Bíblia. Ela foi formatada, me parece, século III. Século II para século III. Ela não está na Bíblia. Quando ela fala que Jesus, quando ela fala da bênção, por exemplo, nós temos aditivos e não apenas conectivos. Quando fala de que a bênção é em nome do Pai e do Filho e do Espírito são aditivos. É sempre aditivo, sempre está dizendo assim, olha, é do Pai e é perfeito, é do Filho e é perfeito, e é do Espírito e é perfeito. Não há a ideia de pedaços se juntando. Na visão ariana, que ela é do século IV, na visão ariana, Jesus é uma criatura, a mais perfeita criação de Deus, mas só uma criatura. Essa criatura, ela, através da sua obediência, ela alcança um novo grau de evolução para se tornar o Salvador. Se relaciona com Deus como Filho eterno em igualdade de essência. É apenas uma igualdade de obediência, a ideia de propósito. Em relação a nós somos tornados filhos de uma maneira diferente.
Nós não somos chamados para sermos tornados filhos de Deus como Jesus é em essência, mas em relacionamento. Por isso nós somos adotados. Nós somos gerados de novo, transformados e adotados. Mas nós não somos eternos. Nós não podemos ser filhos eternos de Deus, porque nós não existíamos na eternidade. Embora a nossa existência para sempre esteja garantida. Ou em glória, ou em pena. Mas a existência para frente, digamos daqui para frente, ela está garantida. Mas para trás houve um tempo em que a gente não existia. Esse é um problema, Leone, causado pelo desconhecimento dos atributos comunicáveis de Deus. Por exemplo, o homem é santo, crente é santo, aí vamos estudar o que significa a palavra santo. Não vou entrar em detalhes aqui porque o nosso tempo já foi. Mas a ideia basicamente é a seguinte: a nossa santidade ela é derivada. Ela é derivada do fato de Deus nos separar para Ele. Ela é derivada do fato de Deus fazer habitar em nós o seu Espírito e esse Espírito nos conduzir para longe do pecado e para perto dele. Mas nós nunca seremos essencialmente santos. Pastor, e na glória? Na glória nós estaremos no estado de não mais poder pecar. Preservados em santidade pela ação do próprio Deus. Nunca será uma coisa nossa. Mas Deus é santo. Então, em Deus, o atributo é essencial. Em nós é derivado, ou como usam os teólogos, é comunicado. Deus nos dá isso. A relação de filiação é a mesma. Nós não somos filhos no sentido de essência. Nós somos tornados filhos. Isso é muito claro, por exemplo, né? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá no início do Evangelho de João. Então, a ideia, para concluir, é o cristianismo, em relação ao homem, em relação à criação, diz: Deus não é um criador impessoal. Ele é um pai soberano que cria, que sustenta e que governa com cuidado providencial nas mínimas coisas. É um pai bondoso, é um pai justo, é um pai misericordioso. Os judeus entendiam que Deus era pai da nação. O cristianismo vem e diz: não, Deus forma uma nação, mas ele é pai de pessoas. Ele adota pessoas individualmente. A salvação é individual. E isso já estava presente nos textos do Antigo Testamento, quando diz: olha, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva o pecado do pai, o filho não leva a justiça do pai. O pai não leva o pecado do filho e nem leva a justiça do filho. Cada um responde por si mesmo. Então, essa ideia de adoção ela é individual. Você, crendo em Deus, se torna filho de Deus. E, sendo feito filho de Deus, você é chamado para um relacionamento com outros filhos de Deus, formando um povo. Ok? Calvino, para concluir, ele diz duas frases. Primeiro, Deus não só criou o mundo, mas o sustenta com seu poder, sendo um pai que cuida de suas obras. E depois ele vai dizer: Deus não se contenta em nos haver criado uma vez, mas ele também se compromete a sustentar e conservar a nossa existência. Um relacionamento paternal constante, mas não de essência, fique claro isso, de adoção. Nós somos tornados, nós somos feitos filhos de Deus. Filho essencial de Deus, né, igual a Deus, somente o Senhor Jesus Cristo.